Boa tarde. A chuva não dá trégua no país. Chega a 116 o número de municípios afetados pelos temporais na Bahia. Nossos repórteres chegam a uma comunidade de Ilhéus que ficou isolada por 2 dias. A solidariedade dos brasileiros garante a chegada de mantimentos ao sul do estado. Cidades de Goiás decretam calamidade e a chuva também provoca estragos na Zona da Mata, em Minas Gerais. E ainda, o desemprego cai, mas a renda do trabalhador é a menor em 9 anos. O INSS prorroga o prazo para a realização da prova de vida. São Paulo começa a vacinar contra a gripe todos com mais de 6 meses de idade. O mundo registra 1 milhão de casos de Covid num único dia, pela primeira vez desde o começo da pandemia. Países europeus aumentam as restrições por causa do avanço da Omicron. Uma nevasca paralisa cidades do norte e do oeste do Japão. E a Califórnia é o primeiro estado americano a aprovar a reciclagem de alimentos. O Jornal Hoje está começando. E a gente começa essa edição com a grave situação que vive a Bahia por causa das chuvas. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, a SUDEC, o total de municípios afetados chegou a 116 no centro e no sul do estado. E 100 municípios já decretaram situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, 20 pessoas morreram por causa das consequências dos temporais neste mês. A maioria, como a gente vai ver agora aqui no mapa, no centro e no sul do estado. A gente pode ver os municípios onde ocorreram essas mortes. Em Rui Barbosa, uma morte. Itaberaba, 2 mortes. Amargosa, 2 mortes. Aurelino Leal, uma morte. Itabuna, 2 mortes. Ilhéus, 1 morte. Itapetinga, 1 morte. Macarani, 1 morte. Jucuruçu, 3 mortes. Itamaraju, 4 mortes. Este município onde houve o maior número de mortes. E Prado, 2 mortes. A gente viu no mapa que Ilhéus está entre os municípios afetados pelos temporais. Uma comunidade do município ficou 2 dias isolada. Os repórteres Mauro Anchieta e Clériston Santana chegaram hoje à Vila Cachoeira e encontraram um cenário de devastação. A Vila Cachoeira é um bairro afastado de Ilhéus. Está a 13 quilômetros do centro da cidade. A comunidade passou 2 dias isolada e ainda está sem energia por causa da cheia do rio Cachoeira, que arrasou a vila no sábado. As ruas do bairro viraram um amontoado de entulho e muita coisa que os moradores compraram com sacrifício. A impressão que se tem é de que a Vila Cachoeira foi arrasada por um furacão. De uma hora para outra, as ruas aqui da comunidade viraram um amontoado de lama e entulho. Paredes, cercas e muita coisa que os moradores compraram com sacrifício agora vão para o lixo. E tudo isso foi perdido em poucos minutos. O rio Cachoeira transbordou de uma vez. Eles só tiveram tempo de salvar a própria vida. As famílias ainda não acabaram de tirar a lama. A maioria perdeu tudo. Edileia e os 4 filhos não têm mais móveis, televisão e nem o fogão e o tanquinho de lavar roupa que acabaram de comprar. Eu tomei um prejuízo de mais de 50 mil reais aqui dentro de casa. Tá tudo novinho mesmo aqui, ainda tô devendo ainda. Não tenho palavra mais para dizer. A casa de Reginaldo ficou sem uma parede e ele sem nada. A água levou os móveis, sobraram algumas peças de roupa. Só consegui salvar um sofá, algumas coisas assim, pronto, o resto foi embora. Esse é o meu sono, só de ver aquela água batendo aqui do jeito e levando as coisas da gente, sem não poder fazer nada. A ajuda começou a chegar. Hoje, uma ONG doou cestas básicas para algumas dezenas de famílias. Eles estão sem água, sem alimentação há 3 dias, sem energia elétrica, pessoas doentes, acamada, precisando de fralda. Então, saber que um pouquinho que a gente está levando para ele, que vai suprir, é o sentimento de estar sabendo que está salvando vidas. Eu peço a todos, quem puder ajudar, ajude, porque a comunidade está precisando. É trágico o que aconteceu aqui. E olha só a dificuldade para levar mantimentos para as pessoas atingidas pelas chuvas. Os donativos que levaram algum alento aos moradores do sul da Bahia precisaram passar de mão em mão
para chegar a uma cidade. Veja só, os moradores se uniram e formaram uma corrente depois que uma cratera se abriu na rodovia estadual BA-561 e interrompeu a passagem de caminhões. A imagem foi registrada ontem entre as cidades de Coaraci e Itapitanga. O pessoal da Bahia está mesmo precisando de ajuda, é hora da solidariedade. Se você puder ajudar, vai aqui uma dica. Vai lá no aplicativo do G1 e procura por essa reportagem que eu vou mostrar para você agora. Saiba como ajudar moradores das cidades afetadas pelas chuvas na Bahia. O G1 destaca aqui no aplicativo que prefeituras de diversas cidades criaram campanhas de arrecadação para ajudar famílias atingidas pelas chuvas na Bahia. E a gente vai um pouquinho aqui para baixo, eu vou mostrar para você, olha só. Tem tudo aqui certinho, é só aqui, por exemplo, né, Itabuna, você vai lá, a prefeitura lá de Itabuna tem lá um grupo para receber essas doações, tem telefone, tem conta, chave Pix. Você pode ajudar de várias maneiras, portanto, vá lá nessa reportagem, olha só. Tem dos bombeiros, tem de todo mundo, Corpo de Bombeiros também. Em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros é possível fazer doação. Então, fica aqui a dica, não esqueça, baixe o aplicativo do G1. Fica tudo mais fácil, você tem todas as notícias na palma da mão. E não esqueça, baixe o aplicativo do G1, né? Fica tudo mais fácil. Vou deixar o aplicativo por enquanto, porque a gente vai continuar mostrando a situação lá na Bahia. Agora vamos falar ao vivo com a repórter Andréia Silva, que está no local que recebe desabrigados em Itabuna. Andréia, boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu falo ao vivo de uma escola municipal em Itabuna. Itabuna, que é uma das cidades mais atingidas por essas enchentes. Só que neste local onde nós estamos, Escola João Mangabinha, cerca de 60 pessoas estão abrigadas. E nenhuma delas consegue voltar para casa, mesmo com a água já tendo baixado bastante. Elas não conseguem voltar porque perderam tudo. Perderam móveis, perderam documentos e as casas agora estão tomadas por lama. 16 locais como este aqui estão funcionando em Itabuna para abrigar as pessoas. Elas estão ocupando as salas de aula e também os corredores das escolas, onde recebem água, alimentação e doações que não param de chegar a todo o tempo e amenizam, claro, a dor destas famílias que perderam móveis, perderam tudo, estão nesse momento bem desesperador. O boletim atualizado pela Defesa Civil ontem fala em mais de 470 mil pessoas atingidas. São 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados. Esse boletim será atualizado até o fim da tarde de hoje. Hoje de manhã, os ministros Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Marcelo Quiroga, da Saúde e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, sobrevoaram as regiões afetadas pelas chuvas e depois se reuniram com o governador do estado, Rui Costa, para negociar medidas para amenizar e solucionar os impactos causados pelas fortes chuvas que caíram na Bahia. A principal preocupação agora, Kovalik, é com essas pessoas, como que elas voltarão para casa para reconstruir as suas vidas. Kovalik. Só com muita solidariedade, André. A gente viu nas imagens que você mostrou, você e seu repórter cinematográfico, de crianças, um senhor idoso, tem outro senhor idoso aí do seu lado. Realmente vai ser difícil. Você está mostrando agora as imagens aí de novo, né? Tinha um senhor idoso atrás de você que mal conseguia levantar. A gente vê as pessoas nessa situação. Realmente eles estão precisando do apoio e da solidariedade de todo o Brasil. Que Deus os proteja. Obrigado, hein? O governo federal publicou hoje uma medida provisória para liberar 200 milhões de reais para a recuperação de rodovias danificadas pelas chuvas. De acordo com o governo, o dinheiro será usado em estradas de 5 estados: Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Pará e São Paulo. A chuva também chegou ao sul do Piauí. Moradores de 3 municípios enfrentam dificuldades para fugir das enchentes. Com estradas destruídas pela água, tem comunidade que está isolada. O temporal já deixou 3 cidades debaixo d'água: Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí, onde muitas casas foram inundadas. Aqui a água ainda não chegou, mas olha só o quintal
da casa de Dona Socorro e também o quintal da casa da Iris. As últimas chuvas provocaram esse alagamento. Não tem para onde escoar a água e ela precisa entrar em casa. Olha só o improviso. Tem 2 tábuas aqui, tem que ter cuidado para passar, para poder entrar pela porta da cozinha. E o cuidado aqui é grande, porque como a água é escura, não dá para saber onde tem pontos mais fundos. Vamos entrar aqui na casa da Iris. Eu já é medo assim de alagar, de eu perder o que eu tenho, né? Porque já foi muito difícil a gente conseguir. Porque como vocês podem ver, minha casa ainda é simples, eu ainda não tive condição de rebocar ela, ajeitar ela, para vir a chuva e alagar toda a água do rio. Rayane está preocupada com a casa dela. A estrutura está com infiltrações e rachaduras. Não dorme. Só as crianças que dormem. Nós passamos a noite caminhando e muito preocupada. Está toda rachada e a gente está temendo por causa das crianças. Temos 3 filhos pequenos e eu e meu esposo somos 5 pessoas. Com medo de mais prejuízos, as famílias tentam salvar cada objeto. Pastor, mais de 4 horas eu lutando com a água, botando para fora. Ainda tem água dentro, não secou. E no meu quintal também tem água dentro, não secou. A zona rural também foi afetada. A cheia do rio Parnaíba cobriu plantações que foram destruídas. Nós plantamos também milho, macaxeira, aí nós plantamos, mas já perdeu tudo. As estradas também foram atingidas. A rodovia estadual que liga os municípios de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves está interditada. A nossa equipe de engenharia já está monitorando e nós sairemos daqui hoje com uma solução no sentido de fazer um desvio à margem da rodovia que foi danificada. No Tocantins, quase 80 famílias estão desabrigadas. Ribeirinhos que vivem próximo ao Rio Paraná, no sudeste do Tocantins, tiveram que abandonar as casas. Simval tentando tirar a geladeira que está aqui nas mãos dele e sobre as águas do Rio Paraná. Famílias foram resgatadas de barco e alojadas em uma escola. Em Dueré, na região sul, a enchente encobriu o pasto. Aí, ó. É água, não tem mais pasto nem nada, não. É água, boiadeira, é água. Hoje, bombeiros e a Defesa Civil estiveram em Miracema, do Tocantins. A expectativa é quando toda essa água vai embora. As casas continuam embaixo d'água. A cidade decretou situação de emergência. Tivemos chuvas intensas e isso dificultou o trabalho de todos. Mas são fenômenos naturais, nós temos que respeitar, são situações que a gente não tinha a previsão de acontecer da maneira que aconteceu. Essa região aqui na cidade de Miracema é uma das mais atingidas pela enchente no Rio Tocantins. E aqui vivem produtores rurais que plantam para a própria subsistência e também para vender os produtos na feira da cidade. Agora, a Maria Aparecida tenta colher o que ela consegue dentro da água. Só nadando. E fundo, né? E perigoso aí, que dá de tirar em tira. Eu sinto muito triste, muito encabulada, sabe? Prejuízo para quem depende da plantação para viver. Ó, a situação aí. Acabou com tudo, acabando com tudo. Se ele tem condições de ir para outro local, que ele saia, né? Eu acho que o momento agora é de precaução, para que a gente se precaver, para que não tenha problema. A cheia do Rio Tocantins ainda levou problemas ao estado do Maranhão. Na cidade de Imperatriz, o rio subiu 9 metros e deixou quase 40 famílias desabrigadas. Por lá, moradores só saem de casa em barcos. Eu estou só levantando os móveis, entendeu? Já levantei agora, entendeu? Mas eu estou aqui na retaguarda, eu não vou sair daqui por enquanto, não. A Defesa Civil monitora a situação de quem vive em áreas de risco. É que a expectativa é que o nível da água aumente. Quem mora nesse lugar aqui tem que estar preparado para tudo. A qualquer hora dessa água pode invadir e pode também deixar nós quietos no nosso ambiente. Mas nós é que estamos no lugar errado, que aqui a gente sabe que aqui é o lugar dele descer. E olha como é que está esse lugar onde está agora ao vivo. Ana Paula Reben é um dos pontos mais atingidos do Tocantins. Ana Paula, boa tarde. Onde é que você está? Conta a situação aí pra gente, por favor.
Oi, Kovalik, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui na orla da cidade de Miracema, do Tocantins, que é uma das cidades mais atingidas. O nível do rio Tocantins continua muito alto por aqui, viu, Kovalik? Até agora, 78 pessoas ficaram desabrigadas, mas a Defesa Civil acredita que esse número pode ser bem maior. É que muitas áreas ainda estão isoladas e as equipes de monitoramento ainda nem conseguiram chegar nesses locais. E aqui em Miracema já foi decretada a situação de emergência. Quem está sem casa conta com a ajuda de parentes ou vai para um abrigo da prefeitura. Na cidade de Paranã foi decretada a calamidade pública. Na região sul do estado, em apenas 3 dias, choveu o esperado para todo o mês de dezembro. E agora a atenção das equipes de monitoramento, dos bombeiros e da Defesa Civil aqui no estado do Tocantins é em relação ao norte do estado. Como nós mostramos aí na reportagem, esse alto volume de água aqui na região sul e central do Tocantins agora está descendo para o norte do estado do Tocantins e aí pode sim já afetar as cidades que ficam na divisa do Tocantins com o estado do Maranhão. Uma situação grave que preocupa, deu uma estiagem, aliás, parou de chover hoje de manhã, mas agora a chuva já voltou aqui na região de Miracema, viu, Kovalik? Obrigado pelas informações. Cuidado aí, tá? Cuidado. Até mais. Em Goiás, 3 municípios decretaram estado de calamidade por causa das chuvas. Cerca de 1.000 famílias estão ilhadas. As cidades de Cavalcante e Monte Alegre de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, são as mais atingidas. Com tanta chuva, um desmoronamento levou metade da pista da GO 118. O trecho foi totalmente interditado. Serão realizadas obras aqui de 2 a 3 semanas para retornar a utilização completa aqui da rodovia. Nós já definimos uma rota alternativa, que é uma rodovia municipal, vicinal, que vai de Cavalcante a Colinas. A chuvarada também fez os rios transbordarem. O das Almas está a cerca de 10 metros acima do nível normal. A água interditou pontes, invadiu estradas e comunidades quilombolas. Cerca de 1.000 famílias estão ilhadas. A casa da dona Maria José ficou alagada. Não deu tempo para a gente tirar as coisas. O pouco que a gente tem, né? E aí o que vocês tiveram que fazer dentro de casa? Colocamos tudo em cima das mesas. Aqui a situação foi bem pior. Esses escombros aqui no chão eram uma casa. Nela moravam o Tiago, a mulher e a filha dele. O teto começou a ceder, ele teve que sair rapidamente de casa e agora está vivendo aqui, ó, debaixo dessa lona improvisada, onde estão todos os pertences da família. Começou a ceder. E aí a gente saiu de casa, fomos pro carro, né? Para sair de tudo aquilo lá. Agora é reconstruir. As prefeituras de Niquelândia, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás decretaram estado de calamidade pública e pediram ajuda do Exército para dar assistência aos moradores. 600 cestas básicas e cobertores foram enviados hoje pelo governo do estado para as famílias das regiões mais atingidas pela chuva. A chuva forte causou destruição também na cidade de Santana do Deserto, na zona da Mata Mineira. O repórter Marcos Pena está por lá. A gente pode ver, né, Marcos? Boa tarde para você, que parou de chover, até tem sol, mas o estrago foi grande, né? Pois é, Kovalik, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no jornal hoje. Parou de chover, inclusive o sol está muito intenso e só depois que a água baixou que a gente consegue ver os estragos, viu? Nesse momento, inclusive, aquele trator lá faz a retirada da lama e mais cedo estava retirando os móveis também que foram perdidos nessa enxurrada. Essa chuva que durou cerca de 3 horas, aconteceu ontem, cerca de 50 milímetros só ontem. Essa rua onde nós estamos virou uma correnteza, tanto que até tirou todo o calçamento aqui dessa rua. Hoje o dia está sendo de limpeza, os moradores contam prejuízo e eles falam que há décadas eles não viam uma chuva tão forte, inclusive de granizo aqui na cidade. Um vendaval também destelhou casas. A Defesa Civil Estadual, que tem a base em Juiz de Fora, está aqui em Santana do Deserto para dar um apoio e uma escola municipal também foi feita de base para que as pessoas que precisam de ajuda possam ir até esse endereço. A prefeitura
ainda não estipulou quando que a cidade vai ser reconstruída, mas uma cena que chamou muita atenção é que a gente entrou numa casa aqui, uma parede inteira foi carregada com a correnteza. A água que chegou acima de 1,50 m de altura. E a previsão para os próximos dias é de mais chuva, tanto aqui em Santana do Deserto, quanto também em outras cidades aqui da região. Santana do Deserto tem cerca de 4.000 moradores, fica a cerca de 50 quilômetros de Juiz de Fora. E como eu disse, há décadas não tinha visto uma chuva tão intensa, uma chuva de granizo. Inclusive o gelo estava aqui pela cidade até pouco tempo atrás. A gente chegou no início da manhã e até agora há pouco ainda tinha barras de gelo aqui pelas ruas da cidade. Por várias ruas, a cena é essa, de destruição e de muita lama, Kovalik. Que coisa, hein? Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E o início do período de chuvas também aumenta os riscos de deslizamento de terra. Defesa Civil e geólogos independentes afirmam que existem sinais claros que podem evitar tragédias. O que você enxerga quando olha para esse cenário? Os técnicos da Defesa Civil veem risco de deslizamentos, desmoronamentos, mortes. Mauá é uma das cidades mais críticas na região metropolitana de São Paulo, quando o assunto é moradias em área de risco e histórias de tragédias. A cidade tem quase 500 mil moradores e pelo menos 20 mil moram nessas áreas. Inclusive já teve deslizamento de terra, deslizamentos que houve mortes, inclusive pessoas, amigos nossos foram soterrados. Inclusive um amigo muito próximo meu faleceu também. E a nossa preocupação é essa, quando chove a gente fica assim, a Deus dará, né? O coordenador da Defesa Civil diz que de dezembro a abril não tem férias para a equipe, pelo contrário, é esquema de plantão. Todo mundo de olho nas informações de 26 equipamentos que medem quantidade de chuva, nível dos córregos, para agir rápido. E essas informações chegam em tempo real para a gente. Com essas informações eu consigo direcionar tanto a Defesa Civil como o Corpo de Bombeiros ou o SAMU para qualquer emergência na cidade. Além do que, nós fizemos um trabalho novamente aí com os núcleos de Defesa Civil, que é a população ajudando a Defesa Civil, a participação da população. A Defesa Civil explica que é uma combinação de relevo, uma cidade que cresceu morro acima, e o tipo de ocupação, construções desordenadas, improvisadas, verticais. Quando chega o verão, a preocupação aumenta aqui e em tantas cidades do país. Os chamados escorregamentos são um tipo de desastre grave que causa muitas vítimas. Tragédias, de certo ponto, previsíveis e evitáveis. Mas isso depende de trabalho sério e investimentos ao longo do ano inteiro. Nós temos o CEMADEM, que é um centro de monitoramento de desastres naturais, que é vinculado ao INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o CEMADEM, constantemente, todos os dias, ele lança alertas sobre a possibilidade de ocorrência de enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra. Então, seria fundamental que os prefeitos acompanhassem esses informes, esses alertas do CEMADEM, que estão facilmente disponíveis na internet, são totalmente gratuitos e podem efetivamente salvar vidas. Em São Paulo, a Defesa Civil está fazendo um mapeamento das áreas de risco. O estudo já mapeou 4% das bacias hidrográficas da cidade e constatou um aumento de 20% no número de moradias em beira de rios e córregos nos últimos 11 anos. O documento também concluiu que o grau de risco de acidentes diminuiu em relação a 2010, com as obras de infraestrutura feitas pela Prefeitura e pelos próprios moradores. Claro que o ideal seria que ninguém tivesse que morar em lugares perigosos assim. Mas isso depende de medidas de habitação a médio e longo prazo. Enquanto a realidade é essa, os especialistas alertam para cuidados importantes que são responsabilidade de todos, como nunca jogar lixo nas encostas, rios, córregos e bocas de lobo, manter limpos ralos, esgotos e galerias, aterrar buracos que acumulam água, observar rachaduras nas paredes, inclinação de postes e árvores e ficar de olho na cor da água da chuva que corre no terreno. Se estiver barrenta, é sinal de possível deslizamento. A responsabilidade em relação a essas ocorrências é do governo em seus diversos níveis, seja no nível municipal, estadual, federal,
Porque, veja, nós temos instrumentos para prever a ocorrência de situações críticas. Então, as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, eles já podem tomar providências antecipadamente, pelo menos retirando as pessoas das áreas de risco para evitar o mais importante, que é a perda de vidas humanas. Tiago Scheuer já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Tudo bem, Kovalik? Boa tarde para você também. Na reportagem, a Natália falou que esses casos são previsíveis e evitáveis. Sim. Né? Todo verão chove. É justamente nessa época que a gente vê as consequências do fato de não se tomar providências, né? Chuva forte, né, Kovalik? Exato. Faz isso acontecer. Depois de dias de muita chuva, como a gente está vendo na Bahia agora, por exemplo, mesmo que passe a chover menos, os alertas para deslizamento, alagamento continuam, porque o solo ainda fica muito encharcado. Hoje a área para esses riscos todos está grande pelo país. Você vê aqui, ó, principalmente no litoral sul da Bahia e pegando parte também do norte de Minas Gerais. Mas onde está em amarelo, como é o caso da Bahia toda, sul aqui do Piauí e também pegando sul de Minas, leste de São Paulo, Rio de Janeiro, não se descartam, né, esses riscos. As nuvens carregadas estão dominando o centro-norte do Brasil e com isso o risco de temporais também acabam avançando aqui, ó. Da Bahia a oeste do estado, para o sul do Maranhão, também Tocantins, pegando todo o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, norte de São Paulo e pontos do norte do Brasil, como Rondônia, Amazonas e também Amapá e Pará. No Nordeste, hoje chove mais no centro-sul do Maranhão e do Piauí, principalmente no sul e no oeste da Bahia de novo, 50 milímetros lá no sul baiano. Olha lá no Maranhão, 30 milímetros de chuva. Belo Campo, Porto Seguro e São Desidério, na Bahia, ainda vão ter volumes bem consideráveis hoje. Olha só, 40 milímetros em Belo Campo, por exemplo. Em Salvador, hoje, ainda tem previsão de 20 milímetros. A máxima por lá vai aos 31 graus. Só que essa chuva lá em Salvador vai diminuindo até domingo. Isso é uma boa notícia, né? Amanhã só 3 milímetros e assim vamos, ó. Domingo, 2 milímetros. Já em BH, a chuva vai aumentar ao longo da semana. Hoje tem temporal até o fim do dia, com ventania, raios e granizo. Atenção, o norte de Minas também vai ter temporal, caso de Montes Claros, com 50 milímetros. Isso é muita coisa. Juiz de Fora, 30 milímetros. Vitória também. Macapá na mesma. E Belém com 30 milímetros também. Tudo na rota dos temporais, Kovalik. É mesmo? E nas outras regiões? Vamos falar aqui das outras regiões, porque ó, São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, Paraná e também leste aqui de Santa Catarina, que você vê no verde claro, é aquela chuva mais pontual, né, em lugares mais isolados, mas que pode vir forte onde cair. Então vai ter chuva forte e isolada hoje. Já teve até. Em São Paulo, 20 milímetros ao todo, pode vir mais à tarde. Rio de Janeiro com 10 e Floripa com 5 milímetros. Tiago, e tem alguma chance de esses temporais que estão atingindo ali o norte e o nordeste chegarem aqui para o sudeste, para Rio, para São Paulo, por exemplo? Então, até tem, mas não naquela intensidade, até. Vai ter temporais aí no Rio, em São Paulo, até o fim dessa semana. Só que os meteorologistas da Climatempo, que conversam conosco diariamente, dizem que não deve ser com aquela intensidade toda, com chuva persistente e altos volumes, como tem sido no Nordeste. Olha só no Rio de Janeiro, por exemplo, na quinta e na sexta são 30 milímetros. É bastante coisa. São Paulo, 30 milímetros na sexta-feira, mas não é aquele volume todo. Só que esses volumes aí podem provocar alagamentos também em alguns pontos, por exemplo, da cidade do Rio, pelo menos até sábado. Por isso é importante não jogar lixo nas ruas, também manter as bocas de lobo e os bueiros sempre limpos. Assim a água consegue escoar com mais facilidade, evitando esses transtornos que a gente sabe muito bem, né, Kovalik? Exato, também depende de nós, né? Também depende. Obrigado. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Um grupo de bombeiros chegou em Santana do Araguaia, na região sul do Pará, para reforçar as buscas por 6 pessoas que desapareceram em um naufrágio ontem. Um bebê de 8 meses morreu. A repórter Jalília Messias tem mais informações. Boa tarde, Jalília. Olá, Kovalik. Boa tarde para ti e para todos. 13 pessoas estavam na embarcação de pequeno porte que afundou no rio Araguaia, todas da mesma família. O grupo voltava de um acampamento onde tinha comemorado o Natal em uma ilha próxima a um distrito de Santana do Araguaia. Seria um percurso de 2 quilômetros entre uma margem e outra. Inicialmente, as buscas foram feitas por policiais militares, pescadores e ribeirinhos, que fizeram uma força-tarefa e conseguiram resgatar 6 pessoas com vida. Outras 6 seguem desaparecidas, entre elas
2 crianças. O município de Santana do Araguaia não possui um grupamento do Corpo de Bombeiros e as equipes foram deslocadas de Redenção. O governo também informou que uma aeronave da Segurança Pública levou mergulhadores para auxiliar nas buscas. O tipo de embarcação que afundou é muito comum nos rios da Amazônia. É frágil, também conhecida como rabeta, e é o principal meio de transporte de famílias inteiras. Mas nem sempre essas pessoas usam coletes salva-vidas para se proteger. Nessa época de chuvas intensas e frequentes, o volume de água dos rios aumenta e a correnteza é muito forte. Tudo isso acaba tornando a navegação mais arriscada e perigosa. A Capitania dos Portos e a Polícia Civil do Pará abriram inquéritos para investigar as causas desse acidente. Kovalik. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. 7 pessoas morreram num acidente hoje de manhã na BR-010 em Aurora do Pará, no nordeste do estado. A van levava trabalhadores de São Miguel do Guamar para Paragominas. O motorista e 5 passageiros morreram no local. A batida foi de frente com essa carreta carregada com latas de tintas e solventes, que tombou no meio da pista. A mulher do caminhoneiro morreu. Ele e 3 passageiros da van foram levados para o hospital da região com ferimentos graves. Seu Lorenzo seguia viagem logo atrás da carreta. Nós estávamos um pouco mais lá embaixo. Aí eu só via o barulho, aí vi os carros parando, aí agora desci um pouco do carro para ver e vi aí esse cenário, né? Muito triste mesmo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma fila enorme de quase 13 quilômetros de veículos se formou nos 2 sentidos da rodovia. Foram quase 5 horas de muito trabalho para conseguir liberar a pista. O trecho da rodovia é de pista simples de ultrapassagem proibida. A Polícia Rodoviária ainda não sabe o que pode ter provocado a batida. Na hora do acidente, tinha uma serração muito grande. Inclusive, nós tivemos dificuldade para dirigir. Tá? Só que nós não podemos precisar, por enquanto, nada. Nós estamos em averiguação e assim que for confeccionado o nosso boletim, a gente vai dar uma causa presumida. E olha essa história agora. 2 ladrões invadiram um açougue no centro de São Paulo e roubaram quase 200 quilos de carne. A polícia perseguiu os assaltantes ontem à noite. Na fuga, eles atropelaram um motociclista e bateram num poste. Os 2 homens foram presos e os 175 quilos de picanha foram pesados na delegacia e devolvidos ao açougue. Um dos presos já era procurado por roubo. O estado de saúde da motociclista atropelada não foi informado. O desemprego voltou a cair no Brasil. A taxa ficou em 12,1%, como a gente vê aqui no nosso telão, no trimestre encerrado em outubro, né? O desemprego caiu, mas ainda falta trabalho para quase 13 milhões de brasileiros. De acordo com o IBGE, que divulgou esses números hoje, a queda na taxa está relacionada ao crescimento da ocupação. Mais de 3 milhões de pessoas conseguiram algum tipo de trabalho nesse período, mas as vagas que vêm sendo preenchidas são de salários mais baixos, o que puxou a renda do trabalhador para o menor valor em 9 anos. E a gente vai ver agora na reportagem os setores que mais contrataram. Uma injeção de ciência na economia. Eu acho que o principal fator que justifica essa melhora realmente é a vacinação. A gente vê que as flexibilizações que vêm ocorrendo desde o início do programa de vacinação, permitem que as pessoas voltem a circular, permitem que os estabelecimentos voltem a funcionar perto da sua capacidade e isso tudo contribui para que a gente volte também a ter um aumento do emprego. 4 setores puxaram as contratações no trimestre que acabou em outubro. O que mais empregou foi o comércio. 1.100.000 pessoas conseguiram um trabalho na área. Depois aparecem a indústria, alojamento e alimentação e construção. 94 milhões de brasileiros estão trabalhando hoje, um aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior, que terminou em julho. Houve um outro crescimento, mas que não é positivo. A taxa de informalidade aumentou quase 5%. Agora, mais de 38 milhões de brasileiros trabalham na informalidade. Isso significa que 4 em cada 10 pessoas que estão ocupadas estão no mercado informal. É o caso da Tassiana, que trabalhava numa rodoviária antes da pandemia. Assim como muitos colegas, foi demitida e agora vende quentinhas nas ruas do Rio. Outro eu conseguia pelo menos um salário mínimo. Esse é um pouco a menos, mas é o que dá para se virar. É pouco, mas é honesto, né?
Os números do IBGE também confirmam o que muito trabalhador já vem sentindo. O salário que cai na conta está menor. O rendimento médio caiu 4,6%, chegou a R$ 2.449. É o pior da série histórica desde 2012. E a inflação ajudou a comer o poder de compra. Eu prefiro mais vender vassoura, porque eu ganho mais. Assim, trabalho por conta própria, trabalho o dia que eu quero. Os trabalhos que aparecem para mim aí, o valor é muito baixo, por isso que eu prefiro vender vassoura. De fato, quando a gente vê esse aumento da informalidade, é muito relacionado a esse tipo de trabalho um pouco mais precário, com rendimentos mais baixos. Ao mesmo tempo, elas também não têm essas proteções, esses benefícios sociais, seguro-desemprego, poder receber quando está doente e não precisar trabalhar. E também quando a gente olha pelo lado do governo, porque isso implica diretamente na contribuição. As pessoas pagam menos impostos, então também tem esse lado. A informalidade tem sido, por um lado, olhando um copo meio cheio bom, porque as pessoas estão voltando ao mercado de trabalho, mas tem todos esses lados pró, esses lados contras, que impedem, de fato, a gente ter uma recuperação um pouco mais robusta. E é o que temos para agora e é o que vai ser. Graças a Deus, vai melhorar mais para frente, vai aparecer algo de carteira assinada, mas como eu estou parada, vai ser vendendo quentinha. A situação não está fácil mesmo. Além do mais, a taxa média de juros cobrada nas operações com pessoas físicas atingiu mais de 45% ao ano em novembro. Uma conta rápida, assim de cabeça, significa que em 2 anos a dívida dobra. 1,4 ponto percentual acima do registrado no mês anterior. É a mesma alta dos empréstimos para empresas que tiveram taxa superior a 20% ao ano. As novas concessões de empréstimos bancários somaram 445 bilhões de reais em novembro, uma queda de 0,5% em relação a outubro. E o endividamento das famílias também foi divulgado hoje pelo Banco Central. O dado é relativo a setembro e foi recorde. Somou 49,4% da renda acumulada nos 12 meses anteriores. Não está fácil mesmo. E a pandemia fez muita gente atrasar o pagamento de impostos e tributos. Alguns estados dão condições especiais para quem quiser colocar as contas em dia. As contas desta empresa que produz e vende camarões começaram a se acumular na pandemia. Com os restaurantes e bares fechados, o faturamento caiu. Tinha que fazer uma escolha. Ou deixava os funcionários em dias, ou pagaria contas de impostos e tudo para poder deixar a operação 100% ok. O Refis do Ceará inclui, além do ICMS, outros tributos, como o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e até taxas e multas aplicadas pelo Detran. O programa deve beneficiar cerca de 900 mil contribuintes, entre empresas e pessoas físicas, e espera reaver aproximadamente 200 milhões de reais em valores negociados. Mantém aquilo que o Estado estava aguardando receber e vai dando tem uma calibragem também no desconto, dependendo. Quanto mais parcela, menos desconto. Em Alagoas, o programa beneficia empresas que optaram pelo Simples Nacional. Elas podem receber até 70% de desconto no valor da dívida de ICMS. Na Paraíba, os descontos chegam a 80%. Para este advogado tributarista, a recessão econômica causada pela pandemia justifica os benefícios, mas não deve ser uma prática recorrente. Eu não acredito que isso vai virar uma tendência que daqui a 5 anos haja mais, que o mau contribuinte não fique esperando que daqui a 3, 4, 5 anos, justamente para não colocar todo mundo na mesma medida, porque assim não seria possível uma justiça fiscal. Daqui a pouco o boleto do IPVA bate a porta e ele vai vir mais caro. Janeiro chegando e os motoristas mineiros querem saber quanto vai custar o IPVA de 2022. Eu até me pararam uma blitz, eu perguntei ao guarda, ele não sabia me falar. Minas Gerais é o único estado do Sudeste que ainda não divulgou a tabela do IPVA. O impasse em relação ao imposto começou há 2 semanas, quando o governador Romeu Zema, do Partido Novo, encaminhou um projeto de lei que propõe um reajuste com base no INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Atualmente, a conta é feita sobre o preço atual do veículo, com base na tabela FIPE, que usa outro índice.
Mas os deputados mineiros aprovaram um projeto que congela essa tabela. Dessa forma, os motoristas de Minas pagariam o mesmo valor de 2021, sem reajustes. Agora, Romeu Zema tem até o dia 7 de janeiro para sancionar ou vetar o projeto de lei do IPVA. Pelo menos 17 estados e o Distrito Federal divulgaram a alíquota do ano que vem. Acre, Amazonas e Santa Catarina têm as mais baixas. Já São Paulo e Rio de Janeiro têm as mais altas. Para saber quanto vai pagar de IPVA, consulte o valor do seu carro na tabela FIPE. Multiplique pela alíquota do seu estado para carros movidos a gasolina ou flex. O resultado é o valor do seu imposto. E ele vai aumentar, já que tanto os automóveis novos quanto usados ficaram mais caros. Com a valorização do mercado de veículos usados, certamente o IPVA será mais caro em 2022. Então, planejar, controlar, ter uma ideia já de quanto que você pode economizar para essas parcelas pode ajudar muito do orçamento familiar. Ter a tabela do IPVA em mãos também é importante para o Estado organizar suas contas. É bom que o Estado já tenha em mãos os valores que ele irá arrecadar no próximo ano. Por quê? Porque senão é como você pegar uma viagem sem saber se vai ter combustível para chegar ao seu final. É isso que está acontecendo. Se o Estado não souber quanto ele vai ter em caixa, como que ele vai saber quanto ele vai investir na saúde e na educação? A seguir, o INSS prorroga o prazo para a realização da prova de vida. São Paulo começa a vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias. O mundo registra 1 milhão de casos de Covid num único dia pela primeira vez. E países europeus aumentam as restrições por causa do avanço da Omicron. A gente volta já. O mundo registrou 1 milhão de casos de Covid num único dia pela primeira vez desde o começo da pandemia. Vamos dar uma olhada aqui no telão. Esta é a curva diária de casos desde janeiro do ano passado. O primeiro grande pico foi registrado aqui, dia 7 de janeiro deste ano, 2021, quase 900 mil casos. 3 meses depois, em abril, como a gente pode ver, essa marca de 900 mil casos foi rompida há 3 dias, no dia 22, 23 e 28 de abril. Já em dezembro, na semana passada, com a variante Ômicron circulando, os registros diários se aproximaram de 1 milhão. 23 de dezembro, 983 mil casos. E ontem, pela primeira vez, os casos passaram, e muito, de 1 milhão. Olha só. 1.450.000 casos num único dia. Os números são da plataforma Nosso Mundo em Dados, ligada à Universidade de Oxford. Com a variante Omicron, tem levado as taxas de infecção aos níveis mais altos da pandemia em muitas partes do mundo. Muitas cidades reduziram ou cancelaram os eventos de Réveillon pelo 2º ano seguido. O Tiago Eltz, mais um ano sem festa por nós, né? Ele vai nos... Aí está o Tiago. Tiago, boa tarde para você. Mais um ano sem muita festa, né? Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. Pois é, né? Se a gente olhar 2 meses atrás, né? Boa parte do mundo estava aliviando restrições e as pessoas esperando ansiosamente por um final de ano mais festivo. Agora, perto da virada, o medo das autoridades é com a variante Ômicron, que é muito mais contagiosa, como a gente viu aí, do que todas as outras variantes. E aí a lista de grandes cidades cancelando os eventos é grande, né? Cruzando o mundo, Londres, Paris, Roma, Tóquio, Nova Delhi. Aqui nos Estados Unidos, os planos também mudaram. O Réveillon de Nova York, na Times Square, até está mantido, mas o público foi reduzido para 1/4 do normal. Todo mundo vai ter que usar máscara e manter distanciamento social. E só entra com 2 doses da vacina, a segunda dose tendo sido aplicada 14 dias antes do evento, né? Isso vale até para crianças a partir de 5 anos. O coordenador de combate do coronavírus do governo federal, o Anthony Fauci, ainda pediu que os americanos fiquem longe de festas públicas de Réveillon nesse final de ano. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda ficando nos efeitos da Ômicron, e meio a esse cenário de explosão aqui, de casos, o CDC, o Centro de Controle de Doenças, mudou a recomendação sobre o período de isolamento para quem pegou o Covid. Até agora a recomendação era de que as pessoas ficassem isoladas por 10 dias depois de testarem positivo. Agora mudou a recomendação de isolamento para 5 dias a partir do teste positivo.
Mas isso para quem tiver sem nenhum sintoma ou para quem tiver sem febre e com algum outro sintoma, como dor no corpo e dor de cabeça, por exemplo, melhorando. E a pessoa ainda deve usar máscara perto de outras pessoas por mais 5 dias. O que o governo está querendo com essa medida, né? Como os casos no país estão crescendo para o maior número desde o começo da pandemia e isso está acontecendo muito rápido, tem muita gente afastada do trabalho. A gente tem visto, por exemplo, nos últimos dias, né, as companhias aéreas que estão cancelando os voos e alegando que tem muitos tripulantes em período de quarentena e o mesmo problema vai se espalhando para os outros setores da economia. Aí o CDC afirma que os dados até agora mostram que o período maior de transmissão é nesses 5 dias. Então, ao mudar a regra, o governo pretende diminuir o impacto na economia. Lembrando que essa é uma recomendação do CDC, né? E aí cada estado, Kovalik, decide como é que vai fazer, se vai seguir ou não. Obrigado pelas informações. Até mais, boa tarde para você. O Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde fez um alerta hoje. A rápida disseminação da Ômicron vai causar um grande número de hospitalizações. A Bianca Rotier está em Genebra, na Suíça, e tem os detalhes. Bianca, boa tarde. Explica para a gente esse anúncio feito hoje, por favor. Sim, Kovalik, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o braço europeu da Organização Mundial da Saúde reforçou que, embora dados preliminares ainda dos países mais atingidos do continente, na Inglaterra, na Escócia e na Dinamarca, eles mostrem que a Ômicron tem um risco menor de hospitalização em comparação à Delta, é muito cedo ainda para dizer se a nova variante é mais ou menos severa. Numa entrevista à agência France Presse, uma das principais especialistas em emergência da OMS, a Catherine Smallwood, pediu cautela com os dados, principalmente porque eles se referem a populações jovens e saudáveis em países com altas taxas de vacinação. Mas, de qualquer jeito, com a quantidade enorme de infectados, ela prevê um grande aumento nas hospitalizações, especialmente entre os não vacinados. E diante do medo de hospitais novamente lotados com profissionais sobrecarregados, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou hoje que o governo vai pagar às enfermeiras de terapia intensiva 100 euros extras por mês a partir de janeiro. É o equivalente aí a mais de R$600. Ontem, o premier francês anunciou a redução do intervalo para dose de reforço para apenas 3 meses e a obrigatoriedade do trabalho remoto, no mínimo 3 dias por semana, a partir da primeira segunda-feira de 2022. Na Grécia, a partir do dia 3 de janeiro também, bares e restaurantes vão ter que fechar à meia-noite. Na Áustria, um aumento nas restrições para viajantes pegou 110 turistas britânicos de surpresa. Eles foram barrados ao pousar no aeroporto de Innsbruck para esquiar. Antes, bastava um teste com resultado negativo para a Covid, feito 72 horas antes do embarque. E agora tem que ser apenas 48 horas antes e é preciso também apresentar um comprovante de dose de reforço. Então, Kovalik, mais um fim de ano marcado por decepções em aeroportos por causa do coronavírus. Que coisa, né? Obrigado pelas informações. Até mais, Bianca. Vamos ver os dados da pandemia aqui no Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com os estados. Já estão surgindo aqui no nosso telão. Em 24 horas, o país registrou 91 mortes. Agora, o total de vítimas passa de 618.500. O número de novos casos confirmados num dia foi de 6.983. Com isso, o total de casos ultrapassa 22.200.000. A média de casos está em queda de 21%, como a gente pode ver aqui no telão. São 4.311 casos por dia. A média de mortes também está em queda, menos 36%. Essa média está em 96 óbitos por dia. 5 estados não registraram mortes de domingo para segunda. Como a gente pode ver aqui no telão, são Acre, Amapá, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Os estados de Tocantins e São Paulo não divulgaram os dados. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que desde o dia 11 de dezembro não atualiza as informações por causa dos problemas no sistema de notificações do Ministério da Saúde. 8 estados estão com alta na média de mortes, são esses que aparecem aqui em vermelho. 6 ficaram em estabilidade, são os que estão em amarelo. E 10 estados e o Distrito Federal aparecem com queda.
Vamos ver agora os dados da vacinação, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde. A gente pode ver que 13 estados e o Distrito Federal não divulgaram informações de vacinação. Em 24 horas, 30.371 pessoas tomaram a primeira dose, a segunda dose ou dose única, 133.792 pessoas, dose de reforço para mais de 375 mil pessoas. Com isso, total de 539.337 pessoas. A gente vai ver agora que o total de brasileiros que tomaram a primeira dose se aproxima de 161 milhões, o que representa 75,47%. Agora vamos ver a vacinação completa para 142 milhões e meio de brasileiros, que representa quase 67% da população. E agora a dose de reforço, quase 25 milhões de brasileiros, 11,71%. Vamos ver agora no mapa os estados em verde escuro, que são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros são São Paulo, Piauí, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. A cidade de São Paulo começou a vacinar todos a partir dos 6 meses de idade contra a gripe. Hoje, a capital paulista tem mais pessoas internadas por gripe do que por Covid. A Graziela já está com a viagem marcada para passar a virada do ano com os pais na Bahia. O esquema vacinal da Covid já estava completo e a proteção da gripe veio em boa hora. Vai encontrar todo mundo um pouco mais protegida. Um pouco mais protegida, porque lá também não está fácil a gripe, a situação, as chuvas, então eu vou lá dar uma força. O José Roberto não quis deixar para depois. Aproveitou logo o primeiro dia de ampliação da campanha para se proteger. É melhor você se prevenir do que você ganhar mais um estresse por causa de norma, por causa de muita gente, etc. Então não vale a pena você se estressar. Vale a pena seguir o protocolo, se antecipar, fazer o que o sistema pede, e assim você não vai ter problema nenhum. A gripe está deixando muita gente doente pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, até o começo de dezembro, 1.389 pessoas foram internadas por causa da gripe no Brasil. 162 morreram. No caso da influenza H3N2, foram 456 internados e 30 mortes. A Carmen correu para a UBS em busca da vacina contra o vírus influenza, mas descobriu que a vacina que está sendo aplicada agora é a mesma que ela já tinha tomado no início do ano. Nós já tomamos em março, abril, né, quando começou. E a gente não precisa. Então, como nós, muitas pessoas vão vir pensando que vão ter que tomar de novo, que é uma outra gripe, né? Mas é para quem não tomou. Mesmo ainda sem o imunizante contra o H3N2, a vacina que está sendo aplicada agora protege contra 3 vírus de gripe. E é muito importante se proteger, dizem os especialistas. A lógica da vacina da gripe é parecida com a lógica da vacina da Covid. Quanto mais gente estiver vacinado, menos o vírus circula. Essa mudança no protocolo de aplicação da vacina contra o vírus influenza chega justamente no momento em que a capital paulista vê uma disparada nos casos de gripe. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, hoje em São Paulo tem mais gente internada por gripe do que por Covid-19. Os últimos números mostram que de todas as internações por síndromes respiratórias, 23% foram por gripe, enquanto o índice de Covid-19 foi bem menor, chegou a 4%. A síndrome gripal hoje é o nosso maior número de atendimento, né? Nós tivemos aqui no mês de novembro uma média de 111, quase 112 mil atendimentos com síndrome gripal. E em dezembro, até o momento, nós já tivemos 251 mil atendimentos, né? Mais do que o dobro do que nós tivemos em novembro. A vacinação da gripe, ela não protege contra o H3N2, mas protege contra os demais influenza. A pessoa sendo vacinada, pelo menos ela vai ter menos chances de ter complicações quando tiver a síndrome gripal. Tenho 32 anos e venho de costume tomar todas as vacinas. Para mim, essa daí da influenza agora é mais uma necessária, até porque tá forte, né? Os índices aí de aparecendo gente com gripe e tudo mais. Eu estou indo viajar, eu quero ir já imunizado para não ter risco e também acho que vacina nunca fez mal para ninguém, entendeu? Isso daí é muita coisa que o povo fala sem saber.
E agora uma correção. Ontem, ao falar da gripe, nós dissemos que o vírus H3N2 já provocou 162 mortes no Brasil. Na verdade, esse é o número de vítimas da influenza, como nós vimos agora na reportagem, e não especificamente do H3N2, um subtipo do vírus influenza. No Maranhão, por exemplo, não houve nenhum registro de óbito por H3N2. Nós pedimos desculpas pelo erro. O governo federal prorrogou os prazos para a realização da prova de vida para os 36 milhões de beneficiários do INSS que precisam realizar a comprovação anualmente. A Raquel Honorato, de Brasília, tem mais detalhes. Boa tarde, Raquel. Oi, Kovalik. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa nova portaria publicada no Diário Oficial altera a data definida anteriormente para o início do bloqueio dos pagamentos dos benefícios do INSS, em caso de não realização da prova de vida. Esses pagamentos do INSS, pela regra anterior, o bloqueio ele já aconteceria a partir do mês que vem, desde o início da pandemia que a prova de vida estava suspensa. Então, segundo essa nova portaria, o calendário ficou assim. Quem não realizou a comprovação até dezembro de 2020 tem até fevereiro do ano que vem. Nos casos em que a prova de vida venceu entre janeiro e junho deste ano, tem até março do ano que vem. Julho e agosto tem até abril, setembro e outubro deste ano tem até maio de 2022. E para quem a prova de vida venceu em novembro e dezembro, tem até junho do ano que vem. E a gente reforça que já a partir do ano que vem, a prova de vida passa a ser exigida no mês de aniversário do beneficiário. E aí os bloqueios só vão acontecer a partir de julho do ano que vem. E reforçando também que a prova de vida ela deve ser realizada na instituição financeira onde o beneficiário saca o benefício. E para as pessoas com mais de 80 anos ou dificuldade de locomoção, aí entra no aplicativo Meu INSS e solicita que um servidor do INSS vá até a casa da pessoa. Kovalik. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E a seguir, os preços das passagens de avião subiram para as viagens de fim de ano. A poluição na Lagoa da Pampulha surpreende turistas e moradores. E as trocas de técnicos que agitam o futebol. Futebol brasileiro e mundial. Até já. As festas da virada do ano e as férias de verão movimentam os aeroportos pelo Brasil. E os preços das passagens estão pesando mais neste fim de ano. Tem muita gente de malas prontas para curtir o Réveillon. Natal é com a família, né? Naturalmente toda reunida. E final de ano cada um vai, né? Para onde quer. Então a gente planeja para a coisa não dar problema, para dar certo. Nós compramos a passagem há 6 meses atrás. Viagem programada, hotel programado. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o número de passageiros já é 90% do que era registrado em 2019, antes da pandemia. E deve superar em 43% o movimento registrado em dezembro do ano passado. Em dezembro, são esperados mais de 875 mil passageiros circulando em nossos terminais. Isso equivale a um aumento de 20% em relação a novembro desse ano. Em outros aeroportos do país, a situação é a mesma. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a malha de voos domésticos tem registrado em dezembro uma média de 2.000 decolagens por dia. E esse número pode aumentar ainda mais. Por coincidirem com o início das férias de verão, as festas da virada de ano movimentam mais o setor de turismo do que as do Natal. Sim, a nossa expectativa é de movimento bastante forte em todos os aeroportos. Mas se o caminho do viajante é pelo ar, atenção! O preço das passagens está nas alturas. De acordo com o IBGE, elas estão 10% mais caras em relação a novembro. No acumulado do ano, o aumento foi de 16,7%. Aumentou demais. Eu sei que teve aumento de combustível e tudo, mas não justifica esse aumento todo. O preço pesou ainda mais para quem comprou na última hora. O último ano em que eu fiz uma viagem substancial foi um pouco antes da pandemia e esse aumento ficou assim 100% nítido. Melhor para quem fez como a Ruth e se planejou. Eu comprei, vamos dizer, pela metade do preço, que é hoje. Além dos preços, outra preocupação dos viajantes deve ser com a pandemia. Nos aeroportos do Brasil e do mundo, é preciso observar as regras sanitárias que continuam valendo.
Se a gente respeitar, a gente vai continuar com o nosso poder de liberdade, poder visitar a família e curtir um Réveillon, aproveitar as férias, né? Manter o uso de máscara, lavar sempre as mãos, pôr um álcool em gel na bolsa, sempre ter essa preocupação, porque ainda estamos em pandemia, né? E além dos preços, da preocupação com a pandemia, milhares de passageiros enfrentaram outro problema na semana passada. A aviação Itapemirim suspendeu as atividades e deixou muita gente sem voar. O Ministério da Justiça abriu um processo administrativo e está investigando o caso. Um dos cartões postais mais famosos de Minas está chamando a atenção dos turistas e de moradores de Belo Horizonte. E o motivo é a poluição. Dá uma olhada aqui. Em alguns trechos da Lagoa da Pampulha é possível ver uma camada verde, um pouco oleosa, que está cobrindo a água, além de muita sujeira. Quem passa por lá também reclama do mau cheiro. Perto da igreja de São Francisco de Assis, projetada por Oscar Niemeyer, a água está bastante turva. A Lagoa da Pampulha faz parte do complexo eleito Patrimônio Cultural da Humanidade. Para manter esse título, precisa manter a água despoluída de acordo com um dos protocolos da Unesco. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte informou que um plano de ação apresentado pela Companhia de Abastecimento de Minas está em processo de revisão. O município disse que faz a limpeza do espelho d'água diariamente e que a coloração esverdeada da lagoa é reflexo do aumento do nível de nutrientes na água e acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de preservação ambiental às margens do rio Iguaçu, em Quedas do Iguaçu, no Paraná. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens. Segundo os bombeiros, o fogo está fora de controle. 30 homens do Corpo de Bombeiros e brigadistas trabalham no local. A preocupação é com a proximidade do fogo das casas de mais de 1.000 famílias da área rural. Segundo a Prefeitura, ainda não se sabe o que provocou o incêndio, que começou no domingo. A polícia está investigando o caso. E uma forte nevasca atingiu o norte e oeste do Japão. Cidades ficaram paralisadas com a quantidade de neve. O acúmulo chegou a mais de 1,30 m em algumas áreas de Niigata. Moradores estão ajudando a limpar as estradas e removendo neve nos telhados. A Agência Meteorológica do Japão pediu às pessoas que evitem passeios não essenciais e emitiu alertas de rajadas de ventos fortes. A Suprema Corte da Rússia decidiu que o grupo de direitos humanos mais conhecido do país, o Memorial, deve ser fechado por descumprir uma determinação burocrática do governo. A medida é mais uma num ano marcado por repressões contra movimentos de oposição e grupos de direitos humanos na Rússia. Ao longo de 2021, foram fechados veículos independentes e ONGs. O movimento do líder opositor Alexei Navalny foi desmantelado e ele permanece preso. Moscou diz que está aplicando leis para impedir o extremismo e proteger a Rússia da influência estrangeira. Grande parte do trabalho do Memorial se concentra na denúncia de repressão realizada por órgãos de segurança da Rússia. Nos Estados Unidos, a Califórnia vai dar um passo importante na preservação do meio ambiente. Daqui a poucos dias, será obrigatório por lá reciclar alimentos. É o primeiro estado americano a aprovar uma lei assim. Papel, plástico, vidro e agora até restos de comida. Tudo vai ser reaproveitado na Califórnia. A partir de janeiro, o estado vai tornar obrigatória a reciclagem de alimentos. A meta é reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Ao se decompor, o lixo orgânico depositado em aterros produz gás metano, explica esse especialista da Universidade da Califórnia. Reciclados, os restos de comida podem ser transformados em composto ou energia. Cerca de 40% dos alimentos são desperdiçados nos Estados Unidos, uma média de pouco mais de 180 quilos por pessoa todos os anos. Esse desperdício gera um volume imenso nos aterros sanitários e é responsável por 15% das emissões de metano do país na atmosfera. A Califórnia é o primeiro estado americano a criar uma lei como essa. A meta é cortar em 75% o descarte de alimentos até 2025. Para que isso aconteça, centros de compostagem vão ser criados. Prefeituras e empresas de coleta de lixo serão obrigadas a criar programas de reciclagem de alimentos. Algumas áreas rurais, onde há presença de ursos, ficarão de fora, para que o cheiro dos alimentos não atraia os animais. Mas dentro de casa, a mudança vai ser simples. A única coisa que muda é onde você vai jogar as coisas. É só mais uma lata de lixo.
nós faremos uma mudança importante, sem impactar muito nas nossas vidas. E uma notícia do futebol pegou todo mundo de surpresa hoje. Cuca não é mais o técnico do Atlético Mineiro. O treinador que foi campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil alegou questões familiares para se desligar do clube. O Atlético afirmou que contava com o treinador para o planejamento do próximo ano, mas compreende os motivos alegados por Cuca. O técnico também garantiu que não vai comandar nenhum outro clube em 2022. Outro técnico bastante conhecido dos brasileiros também deixou o cargo. O português Jorge Jesus, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2019, estava no comando do Benfica de Portugal desde o ano passado. Depois de um atrito com o elenco no começo desta semana, a direção do clube europeu optou por encerrar essa que é a segunda passagem dele pelo time. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde e até amanhã.